Amém. Amém, querido, graças a Deus, estamos reunidos aqui para mais uma celebração. E hoje é o nosso último domingo de outubro. E outubro foi um mês bem produtivo, né? Conseguimos fazer muitas coisas. Que bom te ver, Júnior. Deus abençoe, querido. Mês de outubro foi um ano muito produtivo. Um ano não, perdão, um mês. Durou quase um ano. Tivemos brincando na rua, tivemos aqui Casa das Formigas semana passada, tivemos o culto especial das crianças, ontem tivemos um encontro maravilhoso das mulheres, pessoas foram salvas, né? Graças a Deus, isso é maravilhoso. Estamos muito felizes aí com o avanço da igreja, né? Lembrando que o nosso tema para esse ano é fé, movimento e multiplicação, né? Estamos nos movimentando como igreja de Jesus Cristo. E hoje então nós encerramos, né, essa série de mensagens, porque daqui a 2 dias, na terça-feira, nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. Em 1517, um homem chamado Martinho Lutero, ele se levantou para questionar algumas práticas da igreja. E ali então ele pôde se levantar como aquele que trouxe à luz a palavra de Deus, e todas aquelas práticas da igreja foram confrontadas com a verdade da palavra. E muitas doutrinas básicas da fé cristã foram estabelecidas ou restabelecidas e fundadas na palavra a partir deste movimento chamado Reforma Protestante. Lutero foi um dos que começaram este movimento. Muitos vieram antes de Lutero e muitos vieram depois dele. Homens e mulheres que se levantaram para pregar e para trazer a luz da verdade de Deus. Muitas coisas foram corrigidas, né? Porque com o passar do tempo a gente percebe que a igreja ela vai se corrompendo, né? Com algumas doutrinas que são doutrinas de homens e não doutrinas de Deus. E então eu, durante essa semana, né, e já estava me preparando para esse último encontro nosso aqui, para falar sobre um tema que eu entendo que é bem importante e fala a respeito da nossa caminhada de fé, né, como frutos dessa reforma protestante. E eu gostaria de ler com vocês, então, o texto de Mateus, capítulo 9, do verso 14 até o verso 17. É uma passagem bem conhecida e está narrada nos 3 evangelhos. E o texto diz assim, prestem atenção, eu vou fazer algumas observações importantes aqui nesse texto. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Quando eu estava preparando essa mensagem, e esta é uma parábola, né? Lá em Lucas vai dizer que Jesus contou esta parábola, né? As irmãs que vêm aqui para costura, né? Elas sabem disso, porque isso é um princípio básico, né? Não se coloca remendo novo numa roupa velha, né? Assim como Jesus também falou, não se coloca vinho novo em odres velhos. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre o que representam, o que eram esses odres.
Mas durante essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso e sobre um slogan, sobre uma fala que houve nesse movimento da Reforma Protestante. Não foi pelos reformadores lá do século XVI, mas com o passar do tempo continuava uma preocupação de a igreja se manter fiel às Escrituras Sagradas. A igreja não se desviar na sua doutrina das Sagradas Escrituras. E então um slogan foi criado ou foi falado a partir de todos esses princípios da Reforma Protestante, e a frase era a seguinte: igreja reformada, sempre reformando de acordo com a palavra de Deus. Igreja reformada, sempre reformando. E nós precisamos entender claramente, para que não haja nenhuma distorção, que esta reforma está de acordo com a palavra de Deus. Eu comentei hoje de manhã que nós, seres humanos, no nosso pecado, nas nossas vontades, e nas nossas práticas espirituais, muitas vezes nós nos desviamos daquilo que é o prumo da palavra de Deus. E o que a Reforma Protestante fez foi exatamente trazer de novo ao prumo da palavra algumas doutrinas que eram essenciais do cristianismo, como por exemplo a salvação e a justificação pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus. Porque naquela época a igreja estava inclusive vendendo salvação através das indulgências. E até hoje eu estava conversando com uma pessoa, e em um certo momento ela citou uma frase, eu disse assim: minha irmã, você foi salva ou é salva pelas suas obras, ou você foi salva pela justificação e pela graça de Jesus Cristo? Existe muita confusão na cabeça das pessoas. É difícil a gente entender o que é a graça. Que a graça é o favor imerecido, é aquilo que você não merece, mas você recebe da parte de Deus. Então não é a minha condição, não é o meu esforço humano. E naquela época a igreja, ela vendia estas indulgências. O que eram indulgências? Era uma forma de você contribuir com a igreja ou pagar por um benefício, por um perdão do seu pecado. E a igreja chegou ao ponto até de se pagar indulgências pela vida de pessoas que haviam morrido, pela salvação daqueles que já haviam morrido. Então aí a gente percebe uma grande distorção que houve da palavra. Então esses homens, a partir de Martinho Lutero, que era um estudioso da Bíblia, ele começou a estudar as Escrituras e perceber esta distância e trazer então a igreja para o seu prumo. Eu lembro que no ano de 2021, quando nós decidimos então nos mudar para esse local, e muitas vezes eu já falava isso, que a mudança de local, para nós, não era simplesmente uma mudança de espaço físico, mas uma mudança que Deus queria fazer conosco como igreja. Algo novo que Deus estava trazendo para nós como igreja. E cada vez eu tenho entendido mais a respeito daquilo que o Senhor quer de nós neste tempo. E eu sou muito grato a Deus por todos os movimentos que têm acontecido, por toda a forma como, de uma maneira muito graciosa e por um agir do Espírito Santo de Deus, Deus tem aberto as portas. E Deus tem nos abençoado para criarmos vínculos com pessoas aqui nessa cidade, e podemos levar o Evangelho de Jesus nessa cidade. Por exemplo, na terça-feira, algumas irmãs se reúnem para costura, e hoje nós já temos 2 pessoas novas que estão participando e que estavam aqui no chá ontem, e que já estão sendo encaminhadas para participar de uma célula. Isso tudo são os frutos daquilo que Deus está nos permitindo, mas para isso nós precisamos nos manter cada vez mais firmes e fiéis à palavra de Deus. Depois de 100 anos da Reforma Protestante, um grupo de pensadores, teólogos da Inglaterra, eles escreveram o seguinte, ou melhor, escreve-se a respeito desta escola. Existia uma escola de pensamento um século após a Reforma, que estava preocupada com que a igreja não voltasse ao erro e à escuridão.
e desejava que a igreja continuasse a buscar a pureza da doutrina, a piedade e a adoração. Houve um tempo na história da igreja, foram 1000 anos, que aconteceram aí a partir do ano 400, 300 e pouco, 400 depois de Cristo, até o ano 1400, até chegar próximo da Reforma, que é conhecido dentro da história da igreja como a Era das Trevas. Que foi um tempo onde a igreja, ela se corrompeu tanto. E aqui falando, né, da igreja católica apostólica romana, ela se corrompeu de tal maneira, ela se envolveu com a política, ela se envolveu com os governos deste mundo, e ela foi perdendo a sua referência na palavra de Deus. Então esse tempo é chamado de Era das Trevas, ou então também conhecido como a Idade Média, aonde em nome de Deus a igreja fez muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A preocupação desses pensadores aqui era que a igreja não voltasse ao erro e não voltasse àquele tempo de escuridão, mas que se mantivesse na busca da piedade, na busca da adoração. E daí quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que lá atrás, quando eu estava concluindo meu curso de teologia, eu fiz uma monografia, né, um trabalho de conclusão de curso, que foi a leitura das Escrituras desde a igreja primitiva até os nossos dias. E uma coisa muito curiosa que você observa é que mesmo nos tempos mais obscuros que a igreja enfrentou, sempre existiam grupos de homens e mulheres fiéis a Deus. E que batalhavam e preservavam as Escrituras Sagradas e viviam de acordo com esta regra de fé e prática. E a reforma protestante, então, ela simplesmente trouxe um volume maior a respeito desta mudança, né, de rumo da igreja. E por isso, então, todos os cristãos hoje, né, que professam essa fé em Jesus Cristo e a palavra de Deus como as Escrituras Sagradas, eles têm a sua origem lá na reforma protestante. Ok? Eu gostaria de voltar então ao texto agora, e daí você pode estar se perguntando o que esse texto tem a ver com a reforma. Porque aqui Jesus está, como acontece muito nos evangelhos, Jesus está respondendo uma pergunta. Né? Você pode colocar por favor para mim o primeiro versículo, o verso 14 do capítulo 9. Olha que interessante, quem veio perguntar para Jesus alguma coisa? Os discípulos de João Batista. Quem era João Batista? João Batista era um profeta. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. E João Batista, ele era parente de Jesus, ele era primo de Jesus. E ele mesmo fala que a ele foi dado a incumbência de aplanar o caminho para que o Messias viesse, para que o Filho de Deus viesse. Então a pregação de João Batista era aquele homem, e existem alguns estudos que falam que ele fazia parte de um grupo judeu, né, que era chamado de essênios. E os essênios eram aquelas pessoas que elas eram muito focadas nas Escrituras Sagradas, e eles rejeitavam todo o movimento do judaísmo que acontecia lá em Jerusalém, no templo, né? Então era um grupo que também procurava manter a sua fidelidade nas Escrituras. E João, possivelmente, fazia parte deste grupo, vivia no deserto, vestia roupas de peles de animais, se alimentava de mel silvestre de gafanhotos. Então, uma vida, ele era bem hippie, né? Bem loucão. Né? Talvez se a gente conhecesse João Batista hoje, a gente, o cara era... Né? Mas foi o homem que Deus levantou para anunciar a vinda de Jesus. E estes discípulos, estes seguidores de João Batista, chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Eu vejo algumas questões aqui nessa pergunta. A primeira delas é que, mesmo que eles eram seguidores de João Batista, eles não estavam entendendo muito bem a mensagem que João Batista estava pregando.
Primeiro, porque eles se associam aqui aos fariseus. E se a gente for estudar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, você vai ver que o capítulo inteiro, o capítulo 23 inteiro, Jesus vai condenar e vai chamar os fariseus e escribas de hipócritas, por causa de uma religiosidade oca, por causa de ensinarem e falarem a respeito da lei de Deus, mas não viverem e não darem o seu testemunho. E agora esses discípulos de João Batista, daquele que estava pregando a respeito da vinda do Messias, chegam para Jesus e perguntam: por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E daí eu vejo um segundo problema nessa pergunta: comparação. A comparação. E o que eles compararam? Eles compararam a sua religiosidade com a religiosidade dos discípulos. Em outras palavras, eles dizendo: Jesus, nós estamos cumprindo a lei, jejuando. E diz ali, jejuamos muitas vezes. Né? Era uma prática do judeu, principalmente dos fariseus, jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E eles estão aqui fazendo esta comparação. E daí Jesus dá aquela resposta para eles. Jesus era fantástico, né? Em dar resposta. Né? Porque eles queriam, na verdade, pegar Jesus, né? naquelas questões ali da lei. E na verdade Jesus responde, né? Sobre o noivo que estava entre eles. Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Então fala, quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. E Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Jesus estava anunciando um outro tipo de prática religiosa, que não era aquela prática religiosa que estava sendo difundida naqueles dias. Uma prática religiosa engessada, uma prática religiosa que não tinha a ver com motivação de coração e com a verdadeira adoração a Deus. Então aqui está um início aqui da nossa conversa sobre esse tema, e eu dei como tema para essa mensagem, contra os odres da religiosidade. Então a pergunta do mês é: contra o que protestamos? Protestamos contra os odres da religiosidade, os odres velhos da religião, que precisam ser extirpados. Era isso que Jesus estava fazendo aqui. Jesus, ele é veemente, ele é firme a respeito do seu posicionamento. Ele não condena, ele não critica, mas ele está ensinando agora uma nova forma de buscar Deus. E isso a gente vai ver por todo o ministério de Jesus. Lembra uma conversa de Jesus com a mulher samaritana? O que aquela mulher pergunta para Jesus? Jesus, onde é o lugar correto de adorar? Porque vocês, os judeus, adoram em Jerusalém, o nosso povo samaritanos adoram em Gerizim. E daí Jesus responde o que para ela? Virá um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O templo agora não é mais um lugar físico. A partir deste novo momento e da presença do reino de Deus na terra, o templo do Espírito acaba sendo a minha própria vida. Eu sou o templo do Espírito Santo. E tem gente que até hoje tem problema com isso. Eu procuro evitar sempre em falar que este espaço aqui é um templo dedicado a Deus. Porque na verdade, gente, isso aqui é um prédio. Isso aqui se torna um lugar de adoração quando nós estamos aqui. Mas, inclusive lá no sermão, no discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos, Estevão vai dizer diante do Sinédrio que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então existem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, porque quando a gente fala de templo de Deus hoje, nós precisamos pensar que nós somos esse templo. O Espírito de Deus vem habitar em nós. E o apóstolo Paulo tinha entendido muito bem isso, que agora não precisamos mais de um prédio, de um lugar que a gente chama de sagrado. Nós somos o templo.
A palavra de Deus vai falar que o véu foi rasgado, aquele véu que estava separando lá no templo de Jerusalém, o santo lugar do Santo dos Santos. Ninguém tinha acesso à presença de Deus, ao trono de Deus, mas a cruz fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, senão alguém podia pensar, alguém pegou o véu ali e rasgou, né? Mas se rasgou de alto a baixo, ou seja, Deus dizendo, por meio da morte do meu filho, este véu não separa mais. E todos aqueles que creem em Jesus têm acesso a essa presença bendita. Então vamos falar um pouquinho sobre os odres velhos. O que Jesus estava dizendo aqui, nesta parábola, é que existia um tipo de adoração ali no judaísmo, que as pessoas estavam adorando a Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava distante. Um tipo de odre velho, de religiosidade, de práticas religiosas, que fazem com que o meu coração esteja afastado de Deus. Quem aqui nunca foi numa igreja, qualquer que seja? Numa igreja, foi lá, se ajoelhou, orou, mas de repente o seu coração estava completamente desconectado. Fez aquilo porque é a prática da religião. Nós vivemos num país culturalmente cristianizado, né? E hoje tem algumas práticas aí que foram se perdendo, né, por causa das mudanças, né? Mas esses dias eu estava vendo um senhor passando na frente de uma igreja. O que se faz quando passa na frente de uma igreja católica? Sinal da cruz. A gente não vai julgar a motivação de ninguém, mas muitas vezes isso é um rito. A gente aprende, não tem que fazer o sinal da cruz em reverência a Deus. Mas daí você está passando por ali, está parando num bar, está enchendo a cara, está, né, brigando com a mulher, está subornando, né, imposto de renda, um monte de coisa assim. Então existe todo um aparato de rituais da religião que Jesus veio destituir da vida do homem. Porque eram rituais que não aproximavam de Deus, mas o afastavam. Quando Jesus vai falar dos fariseus, ele vai dizer assim no começo do capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer para os seus discípulos, estão vendo aqueles fariseus e escribas ali que falam a respeito da lei? Façam tudo aquilo que eles dizem, porque o que eles ensinam é correto, mas não imitem as suas obras. Porque não havia integridade de coração. E Jesus os chama de hipócritas. O que é um hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa, mas que vive contrário àquilo que ensina. Estes eram os odres velhos que Jesus estava dizendo, eu não posso derramar o meu vinho novo nesse odre velho. Porque os odres eram bolsas de couro de animal, que eram costuradas, e ali se colocava o vinho para ele passar pelo processo de fermentação. E o processo de fermentação do vinho, para que ele se torne alcoólico, né, vai tendo reações químicas ali no vinho, preservado ali neste odre, e aquele odre começa a expandir pelo gás que é soltado por essa reação química. Então Jesus estava falando uma coisa que todo mundo entendia. Se você colocar um vinho novo, né, ou seja, o suco, né, a uva pisada e o suco da uva, se colocar num odre para ele fermentar e se transformar em vinho, mas você colocá-lo num odre velho, naturalmente aquele odre vai arrebentar e vai acontecer o que com o vinho? Você vai perder o vinho. E daí Jesus fala, o vinho novo se coloca em odre novo, para que não se perca o vinho. Então, quando Jesus fala de odre velho, ele está falando da estrutura. Ele estava falando da estrutura do judaísmo, né, que era a religião dos dias de Jesus. E a gente vê muitas cenas de Jesus nos evangelhos, debatendo. Jesus não criava confusão, assim, sem razão, mas teve alguns momentos que Jesus se indignou com aquela religião que estava completamente destituída de vida.
Na última semana de Jesus, antes de ele ser traído, a Bíblia fala que Jesus vai até Jerusalém. Ele sobe a Jerusalém. E ele sabia que os dias dele estavam contados. Lembra quando ele entra, né, montado num jumento para cumprir a profecia, e todo mundo com os ramos, né, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Até hoje existe o domingo de Ramos, que acontece uma semana antes do dia da ressurreição. Jesus estava entrando em Jerusalém. E a Bíblia conta que no segundo dia que ele estava em Jerusalém, ele vai ao templo com os discípulos. E quando ele chega no templo, o que ele vê no templo? Ele vê uma vendição de animais. Ele vê os cambistas trocando a moeda, porque na verdade existia uma moeda que circulava somente dentro do templo. Então ele tinha os cambistas, né? Todo bom cambista tira uma grana com isso, não é verdade? E daí Jesus, ele usa da profecia que foi dada pelos profetas na antiguidade, dizendo: vocês fizeram da casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração para todas as nações, vocês fizeram um covil de salteadores. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Vocês lembram que Jesus estava indo para Jerusalém, ele vai procurar fruto naquela figueira, não tem fruto, e ele amaldiçoa. No dia seguinte eles passam e a figueira está amaldiçoada. Aquela figueira, que era o símbolo da nação de Israel, é exatamente aquilo que está acontecendo com aquele povo e com aquela religião. Jesus chega no templo, e o que ele queria ver no templo? Adoração, louvor a Deus, fruto daqueles que buscam. E o que ele viu? Ele viu roubalheira, vendição, né? E por isso Jesus se indigna, ele tece o azorrague, aquele chicote, e ele, no seu ataque de ira, ele vira as mesas. Imagina a cena. Pela indignação, né? E a palavra de Deus fala: o zelo da tua casa me consome. Então quando Jesus fala de odre velho, ele fala desse tipo de religião. Ele fala desse tipo de estrutura que invalida a palavra de Deus. Lá no capítulo 7 de Marcos, quando Jesus está conversando com os fariseus, porque os fariseus chegam para Jesus e eles fazem a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque esse era um ritual de purificação dos judeus. Existiam talhas nas casas, que eram grandes recipientes de pedra, cheios de água, e essa água era utilizada para se lavar as mãos e os pés de qualquer pessoa que entrasse numa residência. E ninguém tinha o costume de comer sem lavar as mãos. E daí naquele momento, quando os fariseus perguntam isso a Jesus, o que Jesus diz? Porque a preocupação dos fariseus era o quê? A mão está suja, contamina o alimento e você se torna impuro, né? Porque existiam leis de pureza ritual para o judeu. Por isso que lá no Antigo Testamento ia dizer os animais que podiam comer, os animais que não podiam comer, porque falavam a respeito de purificação. Mas aí quando Jesus está conversando com os fariseus, Jesus diz assim: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Jesus estava querendo ensinar verdadeiramente qual era o princípio da purificação. A purificação precisa existir dentro do meu coração. O que sai da minha boca é o que contamina e não o que entra por ela. Porque Jesus fala, o que entra pela boca depois sai para lugar escuso. Mas aquilo que sai do coração, os homicídios, as fofocas, isso sim contamina o homem. Então Jesus faz dar sentido à lei e aos princípios da palavra de Deus. Então tudo isso era uma estrutura que estava completamente corrompida. E portanto Jesus não poderia derramar o vinho dele neste odre envelhecido da religião judaica. Tanto que o ápice, né, desta ruptura do odre velho, e Jesus dizendo: eu não vou derramar o meu vinho sobre este odre do judaísmo, foi quando Jesus, nessa mesma semana antes da sua morte, ele profetiza a destruição do templo de Jerusalém.
Você sabe o que representava o templo de Jerusalém para um judeu? O lugar da habitação de Deus e da presença de Deus. Porque ali no templo, que foi construído por Salomão e consagrado por Salomão, ali eles colocaram a Arca da Aliança no Santo dos Santos, e diz que quando Salomão orou consagrando a Deus aquele lugar, o templo se encheu com uma fumaça. E a presença de Deus se manifestou naquele templo. Mas aquele templo, no decorrer da história, se tornou moeda de troca para muitas alianças que Israel fez com outros povos. E nesses dias de Jesus, a Arca da Aliança nem estava mais lá no Santo dos Santos. A presença de Deus já tinha saído de lá, muitos anos atrás. Ezequiel vai nos contar sobre isso. Então, quando Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, Jesus está dizendo aquilo que é tão importante para vocês, da religião, eu estou declarando que vai ruir. E o templo nunca mais foi reconstruído. Isto é quebrar com odres velhos. Agora, um outro ponto importante nisso é falarmos do novo, né? Falarmos do novo, da novidade de vida. E quando você vai lá para o Antigo Testamento, para os profetas Isaías, Ezequiel, todos eles anunciam algo novo, anunciam um caminho novo, anunciam uma nova aliança, anunciam novos tempos. Eles falam que Deus faz novas todas as coisas. Gente, isso para mim é maravilhoso, né? Ontem Cristina e eu fomos à formatura do Maurel e da Bel, que não estava lá, né? Mas ela se formou formatura de capelania. Né? E teve um cientista que deu uma aula maravilhosa a respeito do universo e da criação e de como a glória de Deus se manifesta no universo e na maneira como Deus criou todas as coisas de uma forma perfeita, né? E daí nós vemos este Deus que nós servimos, que é um Deus que faz novas todas as coisas, é um Deus do novo. É um Deus que fala de uma nova aliança. E Jesus veio para anunciar este novo. Jesus veio para anunciar este novo reino. Jesus veio para anunciar este vinho novo que ele estava derramando então sobre a igreja de Jesus Cristo, que agora estava nascendo por meio da sua morte na cruz. Existe um texto lá em Hebreus capítulo 8, verso 13, que diz o seguinte, olha que interessante esse verso. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. Então a primeira aliança, que foi a aliança que Deus fez com Moisés no Sinai, ela ficou obsoleta, ela deixou de existir, surgiu uma nova aliança. A primeira aliança era uma aliança limitada, falível. Era uma aliança que não tinha como nos dar a condição de novidade de vida. Era um odre velho, que serviu lá para o passado, para a história do passado. Mas agora diz que ele traz e anuncia uma nova aliança, porque aquela já ficou velha. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então Deus é o Deus do novo, e Jesus veio para anunciar esta nova aliança que ele fez conosco. A primeira aliança lá de Moisés, ela foi selada com sangue de animais. E lá em Hebreus vai falar isso. Que quando Deus deu a lei a Moisés, esta lei foi aspergida com sangue de animais, para ser selada com sangue. Agora esta nova aliança, ela foi selada com que sangue? Com sangue de Jesus. Isto fala sobre a ceia que a gente participa. A nova aliança, a aliança eterna que Deus faz com o homem por meio de Jesus Cristo. Esta aliança nunca ficará velha. Essa aliança nunca vai ficar obsoleta, porque é a aliança para a vida eterna, é a aliança para a salvação. Ainda existem dois textos lá de Romanos, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Romanos 6,
verso 4, olha o que Paulo escreve. Antes da gente ler esse texto, pensa o seguinte: quem era o apóstolo Paulo antes de ter uma experiência com a graça de Jesus? Ele era um judeu, ele era fariseu, ele se orgulhava da sua observância da lei, então ele estava enquadradinho naqueles fariseus que Jesus chamou de hipócrita. Paulo era um destes, né? E veja, ele levava a coisa de uma forma tão intensa que diz que ele perseguia a igreja e perseguia aqueles do caminho, aqueles que creram e anunciavam o Cristo ressurreto por causa do seu odre velho. Porque ele não havia entendido a respeito da graça de Deus. Gente, isso acontece no mundo hoje. Por que você acha que o Hamas está matando todo mundo lá? Porque eles acreditam que eles estão fazendo isso em nome do Deus que eles servem. As guerras santas que existiram em todo o tempo da história, fazendo em nome de Deus, Saulo se levantou em nome de Deus para perseguir aqueles que estavam anunciando que Jesus Cristo era o Messias. Este homem escreve isso aqui. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Ou seja, eu morri juntamente com Cristo. Esta natureza velha morreu. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então Paulo entendeu isso. Paulo descobriu o segredo de lançar fora o odre velho, as estruturas velhas, e receber o odre novo, para que o vinho novo do reino de Deus pudesse vir sobre a sua vida. E ainda lá no capítulo 7, verso 6, Paulo vai escrever também: porém agora estamos livres da lei, ou seja, da aliança antiga, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova. As pessoas, quando Jesus ensinava sobre a lei, as pessoas ficavam admiradas, porque elas diziam: Jesus ensina com tanta autoridade, mas era a mesma lei que os fariseus ensinavam. O que dava a Jesus essa autoridade? A vida que ele tinha. Ele vivia a lei. E isso então testemunhava a respeito do poder de Deus na sua vida. E por fim então, Jesus vai falar do odre novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não tem conversa. Mas o vinho novo é derramado sobre odres novos. E como eu falei aqui, o odre fala da estrutura. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a sua estrutura, né? Sobre a sua vida. Porque o odre fala da atitude do coração. Qual é a sua atitude de coração ao seguir Jesus? Você está seguindo de fato a Jesus ou você está seguindo uma religião? Você ora a Deus, você lê a palavra de Deus porque é a obrigação da religião ou porque você quer ter relacionamento com Deus? Você vem na vigília, na terça-feira agora, na quarta-feira, né? Para orar e buscar a Deus porque isso é uma coisa que a religião impõe sobre você, ou porque você quer sentir a presença de Deus como nós temos sentido sempre? Porque você tem fome de Deus. Tem uma parábola, outra parábola que Jesus narra, que está lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. E essa é uma parábola curiosa, eu vou ler rapidamente ela aqui, todos conhecem. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Olha aqui a comparação de novo, né? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Olha a humildade desse homem. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana. Aqui, ó.
e te dou a 10ª parte. Ela é dizimista, te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro, o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus. Olha que escândalo isso, gente. Jesus falando dos religiosos. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Este é o princípio do reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus olha o coração. Ele não olha a aparência. Nós nos impressionamos com as aparências. Mas Deus olha o nosso coração. Por isso que a gente precisa viver esse odre novo. Quando Jesus vai ensinar a respeito da lei, ele vai falar dos 3 pilares do judaísmo, ou da prática da religião judaica. O primeiro era a oração. E Jesus fala: quando você orar, não faça que nem esse fariseu, não. Vai lá no templo, né, infla o peito e começa a orar a Deus. Vai para o teu quarto, tranca a tua porta. E encontra o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te abençoar. Porque aquele que vai na frente de todo mundo mostrando as suas bonitas orações, esses já receberam a recompensa dos homens. Daí Jesus fala do jejum. Quando vocês jejuarem, não fica com cara de fome. Não fica com, lava o rosto, Jesus fala. Não vai ficar mostrando para todo mundo que você está jejuando. Porque o fariseu ali, até na oração, ele precisa falar para Deus que ele jejua 2 vezes por semana. Por que ele precisa contar para Deus isso, né? Será que Deus não sabe? Daí Jesus fala: quando você jejuar, seja entre você e Deus, lava o teu rosto para que ninguém perceba. É um sacrifício de louvor que você está fazendo para o Senhor. Quando você der as suas ofertas, não toque as trombetas. E esse toque de trombeta que é falado ali, sabe por que era? Porque existiam cofres no templo que eram como num formato de trombetas com o bico fino. Então eles jogavam as moedas, os religiosos que iam com seus sacos de moeda, jogavam as moedas naquele vaso com forma de trombeta. Imagina as moedas caindo naquele vaso. Fazia um barulhão, todo mundo ouvindo. E eles assim, tipo... Mas o que impressiona Jesus quando ele está no templo vendo as ofertas? Aquela viúva que tinha 2 moedas. E coloca ali. 2 moedas não tocam a trombeta. 2 moedas não fazem barulho. Mas Jesus ficou impressionado com aquela mulher. E ele diz: porque essa mulher deu tudo o que tinha. Quem tinha o odre novo aqui? Aquela viúva que dá 2 moedas. Ou aqueles que levavam todo o seu dinheiro. Quando João Batista está pregando a respeito de Jesus, ele fala: eu batizo vocês com água, mas vai vir um depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa ter odre novo para receber esse batismo do Espírito Santo, esse batismo com fogo. O batismo que a igreja pratica é o batismo com água. E às vezes a gente discute tanto a respeito desse batismo. E João Batista está falando: vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que vai fazer arder, aquele que vai derramar o seu vinho novo. Aquele que vai dar dons. Aquele que vai entrar na vida da pessoa e vai fazer morada ali naquele coração. Aquele que vai fazer incendiar o peito. Isto é ter um odre novo, para que o vinho novo seja derramado. Como que foi selada a nova aliança? A nova aliança foi selada pelo sangue de Jesus. Não foi por sangue de animais. O sangue de Jesus, que tem um valor incalculável. Quando a gente vê Ezequiel profetizando a respeito dessa nova aliança, sabe o que Ezequiel está dizendo? Isso 500 anos antes de Jesus vir. Ezequiel está dizendo: vai chegar um tempo onde eu vou firmar, Deus falando por meio de Ezequiel, eu vou firmar com vocês uma nova aliança, e eu vou tirar o coração de pedra,
e vou lhes dar um coração de carne. Vou lavar vocês com água pura e vou purificar vocês dos seus pecados. O que é o coração de pedra? É o odre velho. O que é o coração de carne? É o odre novo. E daí nós vemos no Novo Testamento uma experiência que aqueles que creram tiveram com Jesus. E todos nós que buscamos a Deus precisamos viver continuamente essa experiência, que foi a experiência do Pentecoste. Capítulo 2 de Atos. Jesus, depois de ressuscitar, ele diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. Mas Jesus disse para eles uma coisa, antes de eles saírem pregar. Ele disse o quê? Não saiam de Jerusalém, antes de vocês serem revestidos do poder do alto. Jesus falava desse batismo com fogo, desse batismo do Espírito Santo. Aquele que é batizado com fogo, ele vive a realidade do novo odre. O que aconteceu com aquele grupo de 120 pessoas que estavam no cenáculo, orando e clamando a Deus por essa promessa? Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E saíram para quê? Para anunciar as grandezas de Deus, para pregar o Evangelho. E é isso que precisa arder no nosso coração. Quando a gente tem um odre novo, o que a gente anseia são essas coisas que agradam a Deus e não que agradam as pessoas. A gente se impressiona com aquilo que Deus se impressiona, não com o que as pessoas se impressionam. E isso me leva a ter uma vida de comunhão com Deus. Aquela comunhão que eu tenho aqui quando eu estou na adoração, mas que eu tenho também quando eu estou na minha casa, numa segunda-feira, ou quando os problemas batem na minha porta, ou quando eu tenho as minhas lutas, mas ali no meu quarto, ali no lugar secreto, ali no lugar onde eu me ajoelho, ali eu encontro Deus, ali eu tenho a presença do Espírito Santo comigo. Isso é ter o odre novo, para que esse vinho novo seja derramado. E é isso que a gente busca como igreja, é isso que eu e você precisamos ansiar hoje. Porque é esse tipo de evangelho que a gente precisa pregar, esse evangelho cheio do poder do Espírito Santo. Porque não somos nós que convencemos as pessoas de absolutamente nada. Agostinho, ele diz uma frase, e a frase dele é o seguinte: eu creio para entender. Eu creio para entender. Talvez a gente não tenha compreensão tão clara, né, dessa diferença do odre novo para o odre velho. Talvez nós não entendamos muitas coisas que a palavra de Deus fala a respeito desta vida no Espírito Santo. Talvez a gente não entenda muitas coisas a respeito do mundo sobrenatural, dos dons espirituais. Mas o que vem primeiro é o crer. Primeiro eu creio, depois eu entendo. O problema é que a gente inverte a ordem, né? O problema é que primeiro a gente quer entender, para depois crer. E daí a gente coloca a fé atrás e a razão na frente. E daí isso não funciona. Eu creio para entender. Por isso que as coisas de Deus e as coisas do reino de Deus são um lançar-se em fé. E eu quero concluir essa palavra, e o meu tema foi: protestamos contra os odres da religiosidade. Queridos, é muito fácil eu entrar num caminho da religiosidade. E a religiosidade é pesada, não é? Quem aqui já foi religioso? Eu já fui. Mesmo sendo um cristão, eu era religioso. Tem que orar, tem que buscar Deus, senão Deus vai me punir. Tem que jejuar, porque o problema é sério. Tem que orar mais. Tudo na base da pressão. Tudo aquilo que você se sente obrigado a fazer é odre velho, tá? Só para te dizer. Tudo aquilo que você vai, não, tem que ir para a vigília. Não, tem culto hoje, essa chuva, que vontade de ficar em casa. Tudo aquilo que você faz com o coração pesado não tem valor diante de Deus. Tudo isso é odre velho. Porque Deus consegue enxergar o nosso coração. E a gente pensa que quando a gente pratica as coisas da religião, a gente se sente assim, né? Tipo, né? Eu vou à igreja, eu oro, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes.
Eu fui na escola dominical, meu avô era pastor não sei aonde, meu pai era não sei quem. E daí? Essas são coisas que dizem respeito ao odre velho, e esse odre velho, Jesus fala, ele precisa ser descartado, porque eu estou trazendo algo novo. E a nossa vida representa esse odre. E a minha pergunta para você no final dessa mensagem é: como está esse odre? O teu odre é um odre novo, que você pode pedir para o Senhor: Senhor, pode derramar o vinho. O odre não tem valor nenhum, o que tem valor é o vinho, não é verdade? Assim como o apóstolo Paulo fala, nós somos como vaso de barro, mas dentro de nós existe um tesouro preciosíssimo. Mas o Senhor quer que nós sejamos um odre novo, para Ele derramar o vinho novo sobre a nossa vida. E foi isso que a igreja primitiva experimentou. Este vinho novo sendo derramado. E este vinho novo que é dado a todo aquele que crê e que busca. Portanto, no final dessa palavra eu digo para você: livre-se do ódio da religiosidade. Livre-se de tudo aquilo que são as instituições religiosas. E busque a Deus por quem Ele é. Ame o Senhor. Tenha relacionamento com Deus, tenha comunhão com Deus. Busque a pureza da doutrina, busque a piedade, busque a adoração, não porque isso é imposto a você, mas porque você ama Jesus. E hoje de manhã eu fiz uma menção que eu tenho observado as músicas que têm sido escritas atualmente, os louvores que estão sendo escritos. E muitos dos louvores hoje, eles falam de uma vida profunda com o Senhor, de pessoas que o amam acima de todas as coisas. São músicas que falam de entrega, de rendição. São músicas que falam de devoção a Deus, de colocar Jesus em primeiro lugar. E esses hinos, eles falam do momento que nós estamos vivendo como igreja. Igreja de uma forma geral. Então que a gente possa refletir sobre isso. O que tem de odre velho na minha vida? O que tem da religiosidade que precisa ser descartado? Porque Jesus está pedindo. Ele simplesmente diz: creia. Creia e se torne um odre novo para eu derramar o vinho novo. Eu tenho ansiado por isso. Eu não quero estar preso às coisas da religião. Eu não quero estar preso às obrigações ou às imposições que as pessoas fazem sobre mim. Mas eu quero viver na liberdade do Espírito de Deus. Viver essa liberdade do Espírito. Quero te convidar a ficar em pé para a gente orar. Reflita sobre isso. Reflita sobre a tua vida com o Senhor. Aquilo que você faz para Ele. Reflita se tudo aquilo que você faz para o Senhor é fruto do seu amor por Ele. E se você ama a Jesus, você o obedece. A obediência é fruto do amor. Foi assim que Jesus obedeceu o Pai até a morte, morte de cruz. Porque Ele amava o Pai. Quem ama confia. E quem confia obedece. Busque isso de Deus. Queira experimentar esse vinho novo que Jesus tem para derramar na tua vida, meu irmão. Esse vinho novo que Jesus quer derramar sobre esta igreja. Vamos cuidar para não nos desviarmos da palavra. Se alguma reforma precisa acontecer, que o Senhor faça isso. Que nós sejamos uma igreja reformada, sempre reformando de acordo com a palavra de Deus. Para nós nos tornarmos filhos e filhas de acordo com o querer e a vontade do Pai. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Pai amado, e nós queremos dizer para o Senhor, Deus, que queremos lançar fora tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não tem como motivação o nosso amor por Ti.
E oramos, Jesus, pedindo, nos dá uma atitude sincera e verdadeira de coração. Deus, que tudo que nós façamos como para o Senhor, como Paulo fala lá em Colossenses. Que não seja para as pessoas, que não seja para ser visto pelos homens, que não seja para que as pessoas se impressionem com as nossas atitudes, mas para que nós possamos impressionar o Senhor, para que nós possamos atrair o teu coração. Pai amado, nós ansiamos por esse vinho novo. Deus, nós ansiamos por esse derramar do Teu Espírito Santo. Nós ansiamos, Jesus, por experiências novas. Nós ansiamos por acessarmos, Deus, o mundo espiritual, porque a Tua palavra fala que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Nós ansiamos experimentar coisas muito mais profundas do que nós já temos experimentado do Senhor. Pai, nós não queremos Te limitar dentro de dogmas ou de instituições humanas, Jesus. Nós não queremos Te limitar muitas vezes, Senhor, a partir da nossa própria razão, mas nós queremos crer na Tua palavra, queremos crer na Tua verdade e vivermos motivados por esta verdade que o Senhor nos ensina, que a gente creia para entendermos, que a gente creia pela fé em tudo aquilo que o Senhor nos promete. E Deus, que nós sejamos cheios desta presença bendita do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.